Bom dia, crianças. Vamos de conteúdo novo, tá certo? Em história. Nós vamos falar hoje sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. A chegada dos portugueses aqui nas nossas terras, hoje, onde nós moramos. Então, vamos lá. Um conteúdo bem legal. A chegada dos portugueses, ela se deu em 1500 aqui, tá certo? Quando partiu, né, Dom Manuel, como você tá vendo o nome aí, era o rei de Portugal, certo, gente? Uma grande expedição. Nessa expedição que veio comandada por, né, que veio de Portugal, ela era formada por 13 caravelas, tá certo? São barcos, né, bem grandes, e mais de 1000 homens. Entre esses homens tinha marinheiros, soldados, tá certo? Muitas pessoas, certo? Vieram nessas 13 caravelas. Então, isso a mando do rei de Portugal, Dom Manuel. E essa expedição, ela era comandada por quem? Quem era a pessoa que era responsável por essas 13 caravelas? Pedro Álvares Cabral, muito bem. E tinha como objetivo chegar até as Índias, certo? Contornando o continente africano, como a gente até viu no nosso conteúdo no passado. Então, quando os portugueses, eles saíram de Portugal, né, no mar, né, com essas 13 caravelas, muitos homens, certo? Eles tinham o objetivo de chegar até as Índias. Por que eles queriam chegar até as Índias? Porque eles queriam um comércio direto com as Índias das especiarias, que eram os produtos mais caros daquela época, como nós já vimos, né, no nosso conteúdo passado. Então, ele achava que saindo de lá, contornando a África, chegaria às Índias, certo? Então, durante essa viagem, a esquadra de Cabral, ela acabou que se afastou muito, certo, gente? Ela se afastou muito da rota estabelecida. E aí, no dia 22 de abril, tá certo? Eles avistaram no horizonte, né, um morro. Sim, um morro, né, bem alto, ao qual eles deram o nome de Monte Pascoal. Estão observando aí o nome. Por que eles, no dia 22 de abril de 1500, o primeiro monte que eles avistaram, né, bem de longe, eles ali navegando nas águas, né, nas suas caravelas, e aí eles avistaram um monte. E esse monte, gente, eles deram o nome de Monte Pascoal. Primeiro monte, assim, que eles viram, né? E por que, tia, que eles colocaram o nome Monte Pascoal? Era um monte, né, gente? Um morro, então veio o monte. E Pascoal, porque era período de Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa é abril, março, né, gente? Então, era abril, 22 de abril, então era Páscoa. Então, eles associaram monte, quando eles avistaram morro, botaram monte, e Pascoal veio de Páscoa. Então, 2 dias depois, né, gente, eles navegando nas águas, navegando, tudo muito desconhecido, tudo novo, né? Eles escolheram um lugar para ancorar. Ancorar, tia, é desembarcar, parar ali, tá certo? Então, eles escolheram esse lugar para desembarcar. E lá eles colocaram o nome de Porto Seguro nesse local. Hoje, esse nome que eles colocaram, gente, né, Porto Seguro, hoje é conhecido como Cabralha, desculpa, quase não sai. Baía de Cabralha, certo? Localizada no atual estado da Bahia hoje, tá bom? E chamaram, né, os primeiros habitantes, as pessoas que já moravam aqui, quando eles desembarcaram em Porto Seguro, botaram o nome, chamaram ele de índios, tá certo? Porque eles imaginavam que tinham chegado às Índias, que era o continente que eles estavam, né, o país que eles estavam à procura. Por quê? Porque eram nas Índias que nós sabemos que tinham muitas especiarias, produtos mais caros, produtos mais procurados naquela época. Então, eles pensando que tinham chegado às Índias, chamaram os habitantes daqui de índios. Então, por isso, hoje, os primeiros habitantes do Brasil, eles têm o nome de índios. Na verdade, foi colocado pelos portugueses, associado às Índias, tá bom? Então, não esqueçam, né? O rei de Portugal na época, quem era? Vamos lá ver se a gente lembra. Dom Manuel, muito bem. Era o rei de Portugal. De lá saíram quantas caravelas? 13, muito bem. Comandadas por quem? Pedro Álvares Cabral, certo? E aí, o primeiro monte, quando eles avistaram, né? Aquele morro, deram o nome de quê? Monte Pascoal, porque era Páscoa. E em seguida, 2 dias depois, eles fizeram o quê? Isso em abril, né, gente? 22 de abril. O que foi que eles ancoraram, eles desembarcaram, certo? Então, se 2 dias depois, então 24 para 25 eles pararam, 25 de abril, podemos dizer. E aí eles colocaram o nome do local de Porto Seguro, que fica no estado da Bahia, tá certo? Baía de Cabralha. Então, vejamos. Depois, meus amores, nós temos aqui essa belíssima imagem, que é o quê? O momento de desembarque, né, dos
portugueses, a chegada dos portugueses às nossas terras. Você observa aí que só tínhamos o quê? Os índios, né? Com cultura, costumes totalmente diferentes, tá certo? Então, vocês podem estar observando esta belíssima imagem, né? As nossas terras aí e as caravelas. Olha aí as caravelas chegando todas, né? Com muitas pessoas, muitos homens, correto? Aí aqui nós temos todos os registros, muito importantes, esse conteúdo é muito legal. Todos os registros, gente, tudo da viagem, sobre o descobrimento, eles foram feitos ao rei de Portugal, pelo um escrivão da esquadra. E o que é o escrivão? O escrivão era a pessoa que escrevia tudo. Sabe quem era o escrivão da esquadra de Cabral? Pero Vaz de Caminha. Cuidado, não é Pedro, é Pero. Estão vendo aí o nomezinho? Pero Vaz de Caminha. Esse homem, ele foi o escrivão da esquadra de Cabral. Ele que relatou tudo, os acontecimentos, os medos que eles passavam, né, nas caravelas, tudo o que acontecia. O primeiro encontro, quando eles se encontraram com os índios, que eles acharam assim de muito estranheza, né? Ele relatou muito bem em sua carta, falando que eles andavam nus ou seminus, que eles tinham a pele amarelada, que mesmo eles andando nus, eles não tinham vergonha, né? Então, ele relatou tudo isso ao rei de Portugal. Então, inclusive, tá aí em negrito, o que foi que ele relatou? Está aí destacado na cor vermelha, vamos lá lendo quantia. Ele narrou os acontecimentos e fez comentários, quer dizer, ele narrou os acontecimentos, quer dizer que ele contou tudo sobre o que aconteceu na viagem e fez comentários sobre os nossos primeiros habitantes, né? Ou seja, ele comentou, né, sobre os indígenas, né, na carta ao rei de Portugal. Então, sendo Portugal um país católico nessa época, ele era um país muito católico, né? Também na esquadra de Cabral havia um padre, né? Padre, sacerdote. E o nome desse sacerdote era Frei Henrique de Coimbra. Vocês estão vendo aí, Frei Henrique de Coimbra. E ele, nascido na cidade de Coimbra, né? Ele celebrou aqui, né, nas nossas terras, no dia 26 de abril, a primeira missa do Brasil, certo? Isso em 1500. Então, não esqueçam, 22 de abril, eles encontraram o primeiro morro, que eles deram o nome de Monte Pascoal, porque era Páscoa, lembram? Logo em seguida, 2 dias depois, eles pararam, digamos que 24, né? Ancoraram, desembarcaram. E com um dia depois, praticamente 2 dias, né? No dia 26 de abril de 1500, foi celebrada a primeira missa do Brasil. Por quê? Porque tudo tinha que ser a mando de Portugal. Portugal, como a gente viu, era um país muito católico. E também nas esquadras vinha um sacerdote, como você viu aí. Quem era o sacerdote? Frei Henrique de Coimbra, não esqueçam. Ok? Aqui nós temos, logo em seguida, crianças, vamos falar sobre o Tratado de Tordesilhas. E o que foi isso, tio? Tratado de Tordesilhas, certo? Os dois países mais ricos nessa época, gente, eram Portugal e a Espanha. Então, eles que iniciaram a questão das grandes navegações, né? Para descobrirem o caminho a chegarem até o Oriente, até as Índias, porque lá tinha especiarias em abundância, em grande quantidade. Então, eram os países mais ricos que tinham mais poder, decidiam, né, o novo mundo, eles decidiam tudo. Então, eles decidiram dividir o novo mundo em 2 partes, certo? A primeira tentativa foi em 1493, mas não deu certo, porque Portugal não aceitou os limites, né, que a Espanha queria dar para ele, não aceitou de jeito nenhum. E então, somente em 1494, né? Não esqueça, 1494 foi assinado um novo acordo chamado de Tratado de Tordesilhas, onde ele dividia, do lado esquerdo ficava a Espanha e do lado direito ficava Portugal. Quer dizer, do lado direito do Brasil, só quem mandava era quem? A Espanha. E do lado direito, quem mandava, desculpa, era Portugal. Então, o Tratado de Tordesilhas foi assinado entre quais países? Portugal e a Espanha. Agora, povos portugueses e espanhóis. E esse tratado foi assinado em 1494, não esqueçam, onde dividia as nossas terras, certo? De um lado, Espanha e do outro, Portugal. E assim ficou estabelecido o mundo dividido, certo, gente? Como você pode estar vendo. Então, o Tratado de Tordesilhas fez isso. Você está vendo aí do ladinho verde as terras pertencentes à Espanha. E do lado amarelo, as terras que pertenciam a Portugal. Então, o nosso país foi dividido entre esses 2
países. Só, gente, que essa divisão, ela causou muita insatisfação, tá certo? Aos outros países. Eles não gostaram, né? Ingleses, franceses, ficaram muito chateados. Holandeses, entre outros povos, eles não aceitavam, né, que tinha essa decisão. Então, não aceitavam de forma alguma. E aí, o que aconteceu? Os franceses e os ingleses, eles atacaram as posses portuguesas e espanholas, tá certo? Fazendo o que, tia? Ó, importante, que tá bem de vermelhinho, nós vamos precisar lá na nossa atividade. Praticando atos de pirataria. Fato que enriqueceu os cofres dessas coroas, né? Eles pirateavam navios, ocuparam terras e contrabandearam para o Brasil, certo? Então, ingleses e franceses, esses dois países, esses dois povos, né? Franceses e holandeses e países, a França e a Inglaterra, eles não aceitavam de forma alguma o Tratado de Tordesilhas, eles achavam injusto. Então, por essa forma, eles praticaram isso aí. Eles atacaram as posses portuguesas e espanholas, praticaram atos de pirataria, começavam a falsificar as coisas, certo? E insatisfeito com essa divisão, como você acabou de ver no mapa. E aí, o Tratado de Tordesilhas. Logo em seguida, meus amores, aqui abaixo nós temos os nomes que foram dados ao nosso Brasil, certo? O primeiro nome, né, a princípio, a tripulação de Cabral, ela pensou, como a gente viu, ela pensou que tinha chegado uma ilha. Observe a imagem, que você nunca mais vai esquecer disso. Quando Portugal mandou, né, as caravanas, as caravelas, né, cheia de pessoas que vinham descobrir essa nova terra, e aí a tripulação de Cabral, Pedro Álvares Cabral, olha só, quando eles avistaram a primeira ilha, eles achavam que era uma ilha, ó, quando olharam, observe a imagem, olha aí as caravelas, olha aqui os índios, o índio desse lado, né, e aí quando eles avistaram, eles pensavam que aqui era uma ilha. Por eles terem pensado que aqui era uma ilha, eles colocaram o nome das nossas terras. O primeiro nome, não esqueça, tá aí de vermelhinho, ó. Ilha de Vera Cruz. Então, por que foi colocado o nosso primeiro nome aqui do nosso país, recém-descoberto, né, de Ilha de Vera Cruz? Porque os portugueses achavam que tinham descoberto, né, que iam desembarcar em uma ilha. Ilha, que é um local pequeno. Então, o primeiro nome, Ilha de Vera Cruz, não esqueça. Já no dia 2 de maio, né, a esquadra de Cabral, após a celebração da segunda missa, né, ele deixou as terras do Brasil e seguiu em viagem para as Índias, onde deveria manter o comércio, né, adquirindo as especiarias. Então, com o tempo, ele percebeu, gente, que ele tinha chegado em uma grande extensão de terra, que ali não era só uma ilha, porque quanto mais eles andavam, mais descobriam, né, animais, floresta e tudo. Então, eles, não... Aqui não é uma ilha. Aqui não é tão pequeno assim como nós achamos. Aqui, nós vamos tirar o nome de Ilha de Vera Cruz e vamos botar agora Terra de Santa Cruz. Foi o segundo nome dado aos portugueses as nossas terras aqui, quando foram recém-descobertas em 1500. Descobertas sim, né? Porque, na verdade, não. Aqui já haviam os índios, eles já habitavam. Então, o primeiro nome, Ilha de Vera Cruz. Não esqueça, porque achavam que tinham chegado uma ilha. Segundo nome, Terra de Santa Cruz, porque eles descobriram que aqui não era uma ilha, mas sim uma grande extensão de terra. Então, vocês observem as imagens. Agora, aqui nós temos outra parte legal, interessante, que é a exploração do pau-brasil, essa madeira que tá aí abaixo, tá bom? Essa árvore. Com o passar dos anos, né, o pau-brasil, a madeira da qual se podia extrair uma tintura forte de cor, bem cor de brasa, uma cor bem vermelha, como você tá vendo, ele passou a ser a matéria-prima, gente, de grande valor. Então, pau-brasil foi assim, por isso que a nossa Mata Atlântica, ela foi de 100%, nós temos hoje 4%, 5%. Foi quase toda destruída nessa época. Os portugueses levaram nossas madeiras, tudo, né? Então, essa matéria-prima, nessa época, ela tinha um grande valor, tá certo? No mercado. E ela foi retirada em grande quantidade, né? Portanto, quase acaba a Mata Atlântica. E ela era vendida toda na Europa. Por isso, gente, em 1527, nossa terra passou a ser chamada de Brasil. Quando? 1527. Então, em 1500, os portugueses chegaram aqui. Após 27 anos, é que foi realmente estabelecido, né, determinado realmente o nome dessas novas terras descobertas. Qual foi o primeiro nome? Vocês lembram? Ilha de Vera Cruz, porque pensavam que tinham chegado uma ilha. Qual foi o segundo nome? Terra de Santa Cruz.
né? Porque descobriram que era uma grande extensão de terra. E o terceiro nome que ficou até hoje é Brasil, em homenagem a uma árvore chamada de pau-brasil, que foi uma matéria-prima de grande valor nessa época, né? Que foi muito vendida na Europa. Então, os primeiros habitantes da terra, né? Os índios, observem direitinho, eles chamavam as nossas terras de Terra das Palmeiras, que na linguagem tupi quer dizer Pindorama. Então, essa Terra das Palmeiras foi colocada pelos indígenas. Então, observem direitinho. Aí aqui, meus amores, nós temos aqui para vocês observarem esse mapazinho que tá representando, essa partezinha verde, ela tá mostrando para nós aí por onde eles desembarcaram, por onde os portugueses chegaram, tá certo? Aí onde eles desembarcaram nessa parte aí. E onde tinha, né, a costa do pau-brasil. Essa árvore, ela tinha toda nessa partezinha aí, ó, do litoral, certo? Logo que eles chegaram, já se depararam com essa matéria-prima de grande valor na Europa, né? O pau-brasil, tá certo, meus amores? Então, esse conteúdinho você encontra lá no nosso livro, tá? De história, onde você é convidado a ler, da página 67 à página 69. Ele é bem legal. E em seguida, você faça a atividade, página 70 e 71. Não esqueça.